Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E fala aqui vocês, é o Amiguinho. E bem, é o seguinte, eu quero trazer aqui para vocês aqui sobre a atualização da extensão web ChatGPT que eu trouxe para vocês aí há um tempinho, para que a gente consiga utilizar aqui o ChatGPT com acesso à internet sem precisar pagar a versão paga do ChatGPT, sendo o ChatGPT Plus. E que com essa extensão web ChatGPT a gente consegue coletar, digamos que extrair o conteúdo da internet, incluindo aqui por meio de prompt para o ChatGPT e simulando como se ele tivesse acessado a internet e fazendo com que ele trabalhe em cima do prompt que a gente enviou para ele. E aconteceu algumas atualizações bem interessantes, incluindo uma que eu havia citado sendo um problema da extensão. Então, sem muita informação, vamos começar aqui sobre a opção de Web Access. Vocês podem ver que, relacionado à última versão, eles mudaram o que acontecia aqui embaixo. Antes tinha várias opções aqui e não tinha essa daqui dos prompts, que eu já vou entrar em questão com vocês. E agora, para aparecer aquelas opções, a gente precisa clicar aqui em Web Access. Então, clicando aqui, vocês podem ver que abre aqui essas opções, que já é diferente de anteriormente, e aqui as mesmas coisas de resultados. A gente pode colocar o máximo de resultados, só colocar aqui 4. E vocês podem ver que agora tem uma diferença, onde antes a gente podia selecionar manualmente e sem limitações. Agora, para que a gente possa mudar aí algumas coisas do Web Access, no caso de acessar online, a gente precisa criar conta. Ou seja, para que a gente consiga acessar essas features, a gente precisaria criar uma conta no caso do serviço do WebChatGPT, para que a gente pudesse utilizar recursos a mais. Mas não é o meu caso, eu não preciso. No caso, eu quero utilizar a maneira básica, a maneira padrão que eles oferecem. Então vou clicar aqui em depois, Maybe Later, vou voltar aqui para o padrão, para que não ocorra problemas, incluindo aqui na minha próxima opção, onde tem aqui o Google Search e o Yahoo Search. Agora mudou, a gente pode tentar utilizar o Yahoo Search, mas ele vai dar o mesmo problema, olha só, preciso criar conta, então vou voltar. Vamos manter o padrão mesmo, que é o que ele oferece. Deixar aqui um Maybe Later, e aqui a página de opções é onde a gente consegue configurar o default prompt, a linguagem, vamos deixar em alto mesmo, o padrão, porque se a gente tentar mudar, ele vai pedir para que a gente crie conta. Então, deixando no padrão, a gente consegue utilizar sem nenhum problema. Uma mudança que eles fizeram em relação ao Web Access na versão anterior é que a gente podia selecionar insights parciais ou insights completos ou uma rápida olhada. Agora não tem mais isso, então eles otimizaram e ele vai fazer uma busca de maneira muito mais prática. Vamos fazer um teste aqui, ou pedir aqui para ele, faça um artigo sobre a última Copa do Mundo, deixando aqui o Web Access ativado e as opções padrão, porque eu não quero ter que criar conta, quero ter que usar a versão mais básica mesmo. Então vou dar enter e vamos ver o que ele vai me retornar. Olha só, ele já me deu aqui corretamente. Eu pedi para ele fazer um artigo, e aqui está o artigo sobre a última Copa do Mundo. E ele já pegou aqui do conteúdo da internet, como ele faz corretamente, de maneira muito mais prática, sobre a última Copa do Mundo. Aqui o conteúdo que ele pegou, 3 fontes sobre a última Copa do Mundo, criou aqui, olha só, os headers, introdução, a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, a trajetória da Argentina, tal, aqui ele coloca a fonte de onde ele pegou este trecho, outra header, prêmios individuais, ele colocou aqui também mais uma fonte, falando do Messi, falando do gol, tal, falando também de outros jogadores e as fontes relacionadas a trechos que ele pegou para criar este conteúdo. Então, muito simples, muito prático o uso da internet com aqui diretamente no ChatGPT. E aí uma outra mudança que eles fizeram para complementar a extensão aqui do WebChatGPT foi um probleminha que eu havia citado no vídeo anterior, que é o seguinte: ele fazia com que a cada prompt novo que a gente colocasse, ele pedia para esquecer as instruções anteriores. Então a gente não conseguia digamos que trazer respostas anteriores que ele dava a nós para respostas novas. Mas agora é possível sim. Se eu desativar aqui o Web Access e perguntar algo relacionado a essa Copa do Mundo para ele, ele vai funcionar. Vou perguntar aqui para ele, então, o Messi foi o melhor jogador? Vamos ver o que ele vai me dar. Olha só, ele me deu aqui, sim, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022, resto da bola de ouro. E ele aqui já começa relacionado à relação de Copa do Mundo de 2022, que é sobre a resposta que ele me deu aqui anteriormente. E isso não acontecia, ele meio que bugava
ele não conseguia falar sobre isso. Ele meio que ele fazia aquela questão dele dar aquela resposta de limitação dele de até dados de 2021, mas agora não. Se eu vier aqui novamente perguntar, essa última Copa foi realizada onde? Vamos ver o que ele vai me responder. Olha só, a última Copa do Mundo referente ao contexto do artigo foi realizada no Qatar de 2022. Viu só? Antes disso, ele não conseguia fazer isso. Se eu perguntasse isso para ele anteriormente, na versão anterior, ele ia me dizer que, se não dos dados de 2021, da limitação dele, ele ia me falar da outra Copa do Mundo que aconteceu anteriormente sem ser a de 2022. Ou uma das duas. Ou ele ia falar sobre a limitação dele de dados, ou ele ia me dar a Copa do Mundo errada. Mas agora não. Com essa atualização dos desenvolvedores da extensão, agora é possível conversar sobre o conteúdo que ele extraiu da internet sem precisar ter outros tipos de problemas. E isso é muito interessante. Voltando aqui para a página principal do ChatGPT, existe um outro recurso que eles implementaram nessa extensão do Web ChatGPT, que é essa aqui de One Click Prompts. Clicando aqui, vocês vão ver que vai abrir, no caso, uma página com várias opções para selecionarmos, sendo essas opções prompts prontos para que a gente simplesmente clique e informe o contexto, informe o tópico, o tema, o título, para que o prompt faça de maneira automática e de maneira prática o que a gente precisa. E isso tem várias outras extensões que fazem a mesma coisa, mas aqui implementado na própria extensão do Web ChatGPT. Não seria necessário fazer isso, porque o intuito da extensão deles é ser essa questão do Web Access no próprio ChatGPT, mas eles acabaram fazendo, então tudo bem. Se você utiliza outra extensão e faz a mesma coisa, você poderia desinstalar e utilizar somente aqui. Da mesma maneira, se a gente quiser utilizar aqui favoritos, criar aqui uma questão própria ou fazer outras coisas, a gente vai precisar também criar uma conta. No meu caso, eu não quero, não preciso, vou fazer de maneira prática, mas no seu caso você pode analisar essa questão de criar conta. Aqui em categoria nós podemos fazer um filtro de categorias, ou no caso de temas relacionados a essas categorias, que a gente pode fazer o filtro nos prompts que a gente precisa, ou simplesmente clicar aqui em Search e pesquisar, sei lá, vou pesquisar YouTube. Ele vai me dar prompts relacionados ao contexto do YouTube que eu posso gerar. Vamos fazer aqui um teste, por exemplo, este aqui vai gerar um título e descrição. Clicando nele, ele vai abrir essa outra seção, onde aqui eu posso mudar sem nenhum problema, ele não vai me limitar em relação à conta. Vou descer aqui e colocar português. Deixa eu achar aqui português. Achei aqui português. Não me limitou. Aqui no tom eu posso colocar também outro sem limitação. Coloquei aqui que é clínico no caso. Deixa eu colocar outro. Deixa eu colocar otimista. Tipo de escrita, vou colocar criativo. E aqui o prompt relacionado a essa seção que eu quero que ele crie. Ele vai criar um título e a descrição. Então aqui vou colocar, por exemplo, sei lá, como utilizar o Windows 10. E aí, olha só, de maneira automática, de maneira prática, ele vai criar o título e a descrição sobre o tema, o tópico, palavra-chave que eu forneci para ele. Olha só que legal. Ele coloca emojis, coloca várias coisas. E além disso, além dele dar o título e a descrição, ele também deu o conteúdo do vídeo para inserir dentro da descrição. Creio eu que para otimizar o SEO do vídeo, dando mais contexto para o algoritmo do YouTube entregar o vídeo aos usuários. É isso aí, ele dentro coloca o negócio de ativar o sininho, coloca aqui uma base de redes sociais, links para redes sociais para inserir na descrição. Ele coloca até os emojis aqui, muito interessante, palavras-chave adicionais. Olha só que bacana para colocar também na descrição, mas não é tão necessário, né? O YouTube mesmo já explicou uma vez que não muda muita coisa, porque já tem a seção de tags lá do próprio YouTube quando você vai fazer o upload. E aqui hashtags que agora tem no YouTube e é interessante sim de utilizar, eu mesmo utilizo. E aí, voltando lá na página principal, existem vários outros prompts. Por exemplo, tem aqui de copywriting voltado a usuários que criam artigos ou criam descrições mesmo, criam textos. É muito interessante ver aqui as opções, essas seções a serem utilizadas voltadas ao copyright. Olha só, criar um artigo inteligente para ranquear no Google. Criar um artigo que seja do estilo humano, para que não seja detectado por detector de IA, criar com tags, headers, enfim, tem até para criar um e-book, né, com um clique só, utilizando um tópico, uma palavra-chave, um script, um roteiro. Então, muito interessante essa nova atualização do Web ChatGPT, mas dificilmente utilizaria isso aqui
porque podem ter extensões melhores, mas tem aqui a opção de Web Access, que é o intuito principal dessa extensão. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.